Com uma narrativa impressionante, The Last of Us respondeu perguntas que foram abertas no primeiro episódio, mudou um pouco o enredo do jogo para a série e fez história na TV. Mas o que será que os críticos acharam de tudo isso? É o que vamos ver nesse vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou Lidiane e aqui nesse vídeo eu vou falar sobre as minhas impressões do segundo episódio de The Last of Us, que para mim já é um forte candidato ao Emmy desse ano. Quero dizer que vamos ter spoilers aqui e desde já eu quero pedir o seu like, e se inscreva aqui no canal e ative o sino, dessa forma para receber notificação de um novo vídeo. Como a narrativa da primeira temporada se pareceu muito com a do jogo, eu procurei ao longo da semana saber quando poderia acontecer a morte de Joel. Alguns disseram que já seria no segundo episódio, outros já achavam que seria no fim da temporada. Pelos flashbacks no trailer, eu achei que seria logo, e se confirmou ter sido nesse segundo episódio, e foi de uma forma marcante. Alguns já me disseram também que seria muito impactante porque foi assim no jogo. E eu realmente fiquei impressionada, chorei bastante naquele momento que a grua sobe e mostra Ellie e Joel. Caitlin Dever, Pedro Pascal e Bella Ramsey entregaram muito em suas atuações. E eu já digo que no Emmy desse ano, melhor direção, melhor roteiro, melhor episódio possa ser esse, apesar de outras séries ter também entregado grandes episódios. Mas eu acredito que até mesmo melhor série dramática possa ser para The Last of Us. No meu vídeo anterior, que eu vou deixar linkado, eu fiz algumas críticas a alguns pontos do primeiro episódio, mas eles já vieram nesse e deram as respostas, o que é muito bom nesse roteiro, porque não estende a sua história. Um deles foi o Cano. Como ninguém tinha percebido que aquele era o fungo, mas nesse episódio mostrou que o operário percebeu e correu para contar a Tommy, mas já era tarde demais. Outro ponto foi em relação ao tribunal. Parecia que as pessoas não tinham dado tanta atenção à informação que ele trouxe que tinha um infectado inteligente. Mas nesse episódio mostrou Jesse dizendo que a cidade estava preocupada com essa informação que tinha um infectado esperto. E também teve a questão da briga entre Joel e Ellie na festa de fim de ano. Porque nesse episódio aparece ela acordando animada, dizendo que vai para uma patrulha com ele num dia de pai e filha. Mas como isso aconteceu? Eu acho que vai ter um flashback ao longo da temporada mostrando que em algum momento ela voltou e conversou com ele na varanda. O que é certo agora é que vai ter um fim em tudo isso para mostrar todos os acontecimentos após a morte de Joel. Eu digo que a série deu uma boa narrativa para esse episódio porque eles não podem contar a mesma história de um enredo de um jogo numa série de TV. É preciso algumas mudanças para que possa caber em um live action. Então eles se focaram na escalada de tensão. Cada vez mais acontecia de forma simultânea, tanto em Jackson quanto com Joe, Dina e os jovens na mansão. E isso ia fazendo, ao longo do episódio, a tensão crescer, o público se prender, porque a gente sabia qual seria o resultado final. E é por isso que eu digo que a narrativa é muito boa e que esse episódio, com certeza, é um dos melhores para uma premiação. Eu procurei saber mais quanto à motivação de Abby e o pedido de Ellie no jogo, porque no primeiro episódio não ficou tão claro, ficou meio vago a motivação de Abby, mas nesse episódio ela fala claramente o motivo pelo qual ela vai matar Joe. No monólogo ela diz passo a passo do porquê, e a expressão da atriz, a entrega dela nesse momento em lágrimas foi muito boa. Ali na atuação com Pedro Pascal, que também respondeu igualmente à atuação dela. Mas temos também esse pedido de Ellie para que Joe se levante. No jogo ele não se levanta, mas aqui na série ele tenta e tem um olhar de esperança de Ellie. Mas não acontece, vem a morte dele. E há uma repetição de cena. Na primeira temporada, quando ela tenta curar ele dando medicamento, ela se deita ao lado dele.
Aqui no episódio acontece o mesmo no momento da morte dele, mas o que os criadores dizem é que naquele momento ela queria morrer também. Mas o que vem agora é a virada dela, que eles já representam naquela cena do cavalo, quando eles voltam para Jackson, com ela olhando para o corpo de Joe, sem forças, porque é o que ela vai buscar a partir de agora, uma força para poder continuar, uma motivação. A canção final é Through the Valley, que é entoada por Ashley Johnson, que interpreta Ellie no jogo, e na série, na primeira temporada, ela interpreta a mãe de Ellie. Enquanto que a parte emocional ficou com Ellie, Joe e Abby, a parte da ação ficou com Tommy na invasão de Jackson. Esse episódio foi dirigido por Mark Milord, que é simplesmente o diretor de O Casamento de Connor, o terceiro episódio da quarta temporada de Succession, que trouxe uma surpresa incrível, foi premiado e o diretor também foi premiado. Ele também foi quem dirigiu Bella Ramsey em sua entrada em Game of Thrones. E falando em Game of Thrones, foi o que veio de imediato quando eu vi essa batalha em The Last of Us. Porque isso comparou muito a preparação que teve. Jackson estava totalmente preparada para uma batalha contra os infectados. Apesar de ser algo que você coloca em um mundo pós-apocalíptico e não num mundo de fantasia. Mas trazendo para cá algo que até alguns compararam com The Walking Dead. Mas eu acho que é a mais. Fica aí entre as duas séries. Porque estava tudo muito pronto. A escalada de tensão a cada passo estava também na evolução da preparação de Jackson para aquilo. E tudo visto pelos olhos de Tommy e de Maria foi muito impressionante. Para mim, esse é um episódio digno de premiações, mas é claro que tem a crítica especializada que vem e faz a sua análise em relação a roteiro, direção, produção, atuações e diz se isso é possível ou não. E eu vou falar algumas delas aqui, começando pela da Forbes, que diz o seguinte: isso me lembrou tanto das várias batalhas de Game of Thrones. Foi emocionante, assustadora, bem coreografada, mas algumas coisas que funcionam em jogos simplesmente não se traduzem bem para uma série premium da HBO como essa. Eu discordo dessa crítica quando eles falam que as defesas de Jackson contra os infectados eram bobas. Se você comparar com Game of Thrones, como eles fizeram, é uma série de fantasia. É claro que vai ter muita coisa. Vai ter o Rei da Noite se levantando ali, junto com o seu exército. Mas aqui é The Last of Us, uma série pós-apocalíptica. Tudo ali estava de acordo com a série. Aquelas rampas para poder jogar os barris que iriam explodir os infectados, os lança-chamas, os cães, só em último caso, tudo estava perfeito. Então, é só disso que eu discordo dessa crítica, porque realmente para mim é uma batalha a nível Game of Thrones. Em sua crítica, a AV Clube se concentrou em Abby e disse o seguinte: é aterrorizante vê-la mal conseguir rastejar por uma cerca de arame com dezenas de infectados. Nos conectamos com Abby e é um alívio enorme quando alguém finalmente chega e lhe oferece ajuda, até percebermos que esse alguém é Joel, em um ato de compaixão que o leva à morte. Eu concordo com essa crítica porque realmente naquele momento você se conecta com Abby e torce para que ela consiga fugir. Só que vem e eu quero a vingança de Ellie contra Abby, porque esse é um dos momentos que faz com que você fique com raiva dela. Porque apesar da conexão, logo em seguida ela vem, a pessoa que a salva e nem pensa o contrário. Ela já imediatamente o leva para a morte. Então, eu fico pensando agora como o roteiro vai trabalhar de forma com que a gente simpatize de novo com ela, para que a gente possa compreender quando Ellie vier e cometer todos os atos que ela vai fazer para vingar a morte de Joel. Já o Deadline fez uma entrevista com os criadores para saber o motivo da troca de Tommy por Dina, porque no jogo é Tommy quem está presente na morte de Joel e na série foi Dina. E eles disseram o seguinte: isso faz a jornada avançar nas motivações de Dina na série. A questão era como conectar Dina a essa tragédia de uma forma mais profunda do que apenas eu sou amiga de Ellie.
Eu concordo com essa crítica porque agora é você dar um propósito real à personagem. Dina agora tem uma motivação emocional para poder ir com Ellie atrás de vingança. Também eu vou além. Se Tommy tivesse naquela cena, os dois são muito bem preparados no apocalipse. Eles conseguiriam lidar com aqueles jovens, mas a retirada de Tommy, colocada de Dina, faz com que fique um equilíbrio de poder e os jovens possam atuar contra Joel. Em sua crítica, a Rolling Stones colocou que os criadores poderiam ter segurado um pouco mais a presença de Joel na série. Eles disseram o seguinte: Maisie e Neil Druckmann poderiam ter se desviado do jogo e manter Joel vivo. Em vez disso, eles seguiram o plano, porque pessoas machucadas machucam pessoas. Apesar de querer isso da crítica, não é possível, porque esse é o propósito de Ellie a partir de agora, a sua vingança contra Abby. Como eles disseram, pessoas machucadas machucam pessoas. Ou seja, Joel machucou Abby, Abby machucou Joel e Abby agora machucou Ellie. E ela tem que ir atrás de sua vingança. Ou seja, é a história da série que precisa ser contada. O Indy Wise se focou na cena final do episódio, na qual Jesse leva de volta a Jackson, Dina, Ellie e o corpo de Joel. Eles disseram o seguinte: Ellie não está olhando para frente, ela está olhando para o corpo de Joel, como se já estivesse focada demais no passado para ver o que o futuro reserva. Eu concordo com o que eles disseram. Alguns criticaram Ellie no primeiro episódio porque ela estava muito boba e adolescente, tendo 19 anos. Só que é justamente isso que a série quer mostrar, a quebra dessa personagem. Porque provavelmente o último momento dela de alegria foi aquele ali com Jesse no depósito de Eugene, porque a partir de agora a gente só vai ver uma Ellie vingativa. Em relação a notas, elas variam muito ao longo da temporada, mas por enquanto o Metacritic deu 7,1 de aprovação, já o Rotten Tomatoes deu 92% e o IMDb 9,5, ou seja, todos os três consideram o episódio excelente. Já as análises dos críticos, em sua maioria foi nota A, mas eu quero saber qual é a sua avaliação, o que você achou desse episódio, o que gostou, o que não gostou, o que gostaria que fosse de diferente. Deixa nos comentários, curta esse vídeo, se inscreve e continua acompanhando os nossos conteúdos.